Alô, alô! Fala, senhoras e senhores, estamos aqui de novo com mais um episódio da nossa série de podcasts, né? Hoje é nosso último podcast da série de 12 podcasts comemorando aí os 7 anos de... o aniversário de 7 anos da Cotidiano, né? E o fim da primeira tese, 70 Startups, né? E acho que mais especial do que esse episódio não tinha que ser como a gente falar aqui, né? Tanto com o Frois quanto com o Dudu, que são fundadores da Cotidiano, né? Pra gente contar um pouquinho dessa história que eu vou falar que eu tô careca de saber, né? O Frois tá mais careca de saber do que eu, né? Mas a gente sempre fala muito dentro de nós, mas essa história saiu muito pouco da nossa bolha, né? Então, cara, uma oportunidade da gente falar como é que a Cotidiano surgiu, né? O que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz, né? O que motivou. Né? Então, vou pegar aqui a Gi como a pessoa mais nova do time, que já ouviu aí uns fragmentos dessa história, mas que não pegou tudo. Então, Gi, sinta-se à vontade para perguntar, né, para todo mundo. Mas antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Rony, head de aceleração da Cotidiano, né? Gi, se apresenta. Oi, pessoal, eu sou a Giovana, agente de aceleração da Cotidiano e uma das responsáveis pela frente de ESG aqui dentro também. E sou a pessoa mais nova do time, então o Rony vai me usar aí de bode expiatório para ter a honra de ouvir muito sobre a história de fato da Cotidiano, né? Então, queria convidar aí o Dudu para se apresentar pra gente, por favor. Legal, obrigado, Gi, obrigado, Rony. Prazer estar aqui falando com vocês. Antes de mais nada, é um prazer fazer parte dessa história da Cotidiano desses 7 anos. Eu sou o Dudu, sou também agente de aceleração aqui da Cotidiano, mas também sou embaixador do nosso ecossistema. Então, eu que estou à frente aí dos principais eventos, dos encontros com o ecossistema, no propósito de fortalecer mesmo nosso meio, nosso ecossistema de inovação. E vamos aí para esse papo gostoso aí. E vai lá, Dedeco, se apresenta. Prazer. Quem é você na fila do pão? Eu sou agente de aceleração, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje todos agentes de aceleração, né? Muito feliz por isso. Eu sou o André Frois, sou um dos sócios e fundadores aí da Coti, desde o Camp 1, né? Vamos poder falar mais aí sobre a trajetória dos camps. E é um prazer estar compartilhando essa história. Como o Rony falou, a gente já contou algumas vezes e aí às vezes falta um pedaço, que alguém quer saber mais detalhes de alguma coisa específica, e estamos aqui para bater esse papo aí com todos vocês e aproveitar essa pré-celebração aí para o nosso aniversário. É isso, episódio especialíssimo, né? E galera, pra gente começar, como começou a Cotidiano? Esse é um ponto muito importante, né? Eu vou até complementar. Antes de começar, né? Me conta aí de onde que saiu essa fagulha, esse desejo, essa vontade de começar a fazer. Acho que começou, assim, um pouco antes da Coti, eu, o Wesley e a Magali, né? Os três se juntaram para investir em ideias que a gente tinha de construir startup, né? Chamava PixIdea. E a gente se juntou, na verdade, com outros 3 desenvolvedores, a galera para conectar mesmo, e a gente ter 6 ideias, né? 6 pessoas, iriam fazer 6 ideias ali. E aí, enfim, depois do primeiro e da segunda, a gente viu que precisava de muito mais coisa. Mas, enfim, isso foi uma experiência bacana. E aí, a gente foi flertando com outros modelos até chegar nesse desenho da aceleradora, né? E aí, enfim, fomos estudar aí a fundo qual era esse modelo de negócio, o que existia por trás da aceleradora. E aí o Wesley se mudou para os Estados Unidos, eu fui fazer curso lá fora. Aí Dudu entrou para o time, Samuca, Henricão. Então, numa ideia de estruturar mais, né? A gente trouxe outros sócios também, Kazima, Faria, Zapelini, teve mais gente nessa história aí. E sempre com a ideia de construir empresas que a gente iria admirar e assim, falou, cara, eu trabalharia nessa empresa, então vamos financiar a construção dessas empresas, né? Então, acho que foi um pouco disso, né, Dudu? Exatamente. Lembro lá do Camp 1, lá no início, né? Já falando dessa eita, não sai a palavra não. Tropicalização. Nossa, quase travou. Dessas ideias, né? Ou seja, como o Frois disse, conseguimos fazer esse benchmark no Vale. Então, a gente trouxe realmente esses conceitos da indústria de Venture Capital
E começamos a aplicar, já ali no Camp 1, com 4 startups. Então, eu lembro até hoje nossa história ali no Le Quartier, as primeiras startups sendo aceleradas, a gente aprendendo junto com elas no processo. E desde lá, então, a gente já está aqui no Camp 11, já fechando nossa tese, e muita mudança aconteceu, né? Muito pivô, muito aprendizado, junto com as empresas, junto com os empreendedores. Então, ou seja, a gente hoje realmente acredita que está realmente no modelo ideal, pelo menos neste momento, né? Até que não chegue outro. Até que chegue outro, né? Então, tá bastante legal mesmo entender todo esse movimento, entender todas essas mudanças que ocorreram desde então. E sempre focado, né? Ou seja, o que mais me motivou realmente estar na Cotidiano foi a questão logo no dia 1, quando eu juntei com o Ezio, com o Floyd, ele falou, pô, a gente vai mudar o mundo, velho. A gente quer apoiar empresas que vão realmente impactar. A gente viu daquela história que eu nunca esqueço, que é da razão social, né? Pô, esse negócio foi um negócio que mudou minha cabeça. Cara, se a empresa existe, tem uma razão social. E a gente precisa realmente mudar nosso meio. E nada melhor do que apoiar os empreendedores que têm essas ideias maravilhosas. Então isso me motivou muito. Eu vindo de empresas de TI tradicionais, que eu já não acreditava tanto nesse modelo no propósito da mudança, né? Então, quando eu tive essa oportunidade de pivô na minha carreira também, e também de enxergar esses novas possibilidades de mudar o meio que eu vivo, foi que me motivou bastante estar aqui hoje em dia e estar até hoje muito feliz em tudo que a gente está realizando até então. Boa, aproveitar que você já levantou essa bola, Dudu, me conta um pouquinho aí do que você fazia antes da Cotidiano, né? Pô, o que trilhou para ir para esse caminho, né? O que você fazia antes te guiou para estar trabalhando com as startups hoje na Cotidiano, no Camp? Minha formação toda de comunicação, né, em publicidade, então, mas eu trabalhei pouco tempo em agências tradicionais, né? E fui convidado na época para trabalhar na empresa, no in-house, no grupo TBA, que já era uma empresa de TI, então naturalmente eu comecei a trabalhar junto com tecnologia. Então, ou seja, sempre gostei muito de tecnologia e fiquei bastante tempo, acho que foram uns 15 anos pelo menos. Então, como eu disse anteriormente, a partir do momento que, além de ter a oportunidade daquela questão do universo me entregar essa possibilidade, e eu já não acreditar tanto no modelo tradicional de TI, daquela de caixinha pura, assim, de representante, né? Então, ou seja, eu sabia que eu podia mais, que a gente podia mais com a Cotidiano. Então foi a partir daí que eu realmente tive a oportunidade, não pensei duas vezes e mudei, fiz esse pivô total na minha carreira e estou aqui até hoje. E você, Fraz, me conta aí um pouquinho do que você fazia antes de começar a Cotidiano. Acho que, como o Dudu falou, eu venho também desse mercado de tecnologia, né? Dito mais tradicional, assim, mas que impulsionou muito do ecossistema de startup, né? Então, só que não chamava de startup, a gente representava, como o Dudu falou, integrava soluções de grandes empresas de tecnologia que um dia lá atrás, né, tinham sido startups. Então, fui executivo de empresa multinacional americana, trabalhei em empresa, né, trabalhei na Novell, nem existe mais a Novell, né, como nome, né, mas dominava o mercado de redes lá atrás. Trabalhei na Huawei, chinesa, né, então também esse choque cultural, né, e tive a oportunidade de ser executivo, fazer uma carreira executiva dentro do integrador nacional também, que representava e era parceiro de grandes empresas multinacionais, que era a Vert, empresa aqui de Brasília, né? Então, assim, conheci a fundo o ecossistema de TI tradicional, e aí acho que um pouco o Dudu falou, né? Acho que o que trazia um pouco dessa inquietação nossa é que, putz, a gente fazia grandes projetos onde os principais componentes tecnológicos eram de empresas de fora, né? A gente falou, pô, por que a gente não cria esses componentes localmente, né? Vamos fazer o contrário, exportar talento do Brasil e não... E aí, enfim, acho que essa inquietação fez com que a gente começasse. Aí as startups, elas abriram muito esse universo, que com pouco recurso, você conseguiria montar uma empresa que tem acesso a um mercado global, né? Você pode distribuir o seu produto hoje, né, globalmente com muito pouca coisa, né? Então, acho que essa foi um pouco da expectativa lá atrás e, né, da oportunidade que a gente viu. Então, venho desse mercado, né? E um mercado que hoje está presente em tudo, né? Tecnologia hoje, até meio, qual mercado de tecnologia? Pô, tecnologia é meio que tudo, né? Então, a gente acredita muito nisso, que o mercado ele ia ser visto numa posição mais transversal,
E aí a gente meio que se preparou para isso. Acho que o modelo da aceleradora é um modelo de integração de startups, né, com um portfólio próprio, um portfólio onde você está muito mais próximo do fundador, tem possibilidade de entender a estratégia dele muito antes, observa mais oportunidade. Então, é uma jornada bem rica aí de conhecimento, aprendizado com todo mundo. Maravilha. Eu não posso deixar de perguntar também, Rony, falando em portfólio, como é que foi que você veio para Cotidiano, né? Eu fui acelerado e investido pela Cotidiano em 2017 no Camp 4. Né? Então eu fiz minha jornada, decidi sair da operação. No dia que eu saí da operação, né? O que é muito engraçado, que tipo assim, eu tinha decidido me desligar da startup que eu era fundador. O Henrique, que é outro sócio da Cotidiano, ele me ligou, falando, cara, eu sei que tá muito em cima, mas a gente queria alguém que tinha essa visão de founder, e eu acho que essa parte da visão de founder é um ponto muito massa pra gente trazer, de todas as pessoas que estão envolvidas com a Cotidiano, né? Para estar apoiando, né, na condução dos próximos camps, dos próximos programas de aceleração. Né? Então eu vim na Cotidiano nessa posição, né? Isso em 2018, que eu vim para a operação, eu estou aqui desde então, né? Agora liderando aí a parte dos programas de aceleração. Isso aí, show de bola. É isso. Vale ressaltar aqui, falando um pouquinho do começo da Cotidiano, né? É interessante que eu vi que faz parte da nossa pauta também, né? Então, aqui a gente, em 2016, assim, foi um aprendizado muito grande para todos, né? Assim, o nosso ecossistema de inovação era realmente muito incipiente, assim, a galera nem mal sabia o conceito de startups, né? De o que era uma startup, conceitualmente dizendo. Então, nós tivemos bastante dificuldade de formar comunidades, então a gente promovemos vários eventos do tipo hackathons, por exemplo, temáticos, em tecnologia, para a gente poder realmente criar comunidades em torno de uma temática e descobrir founders e poder promover esses empreendedores. Então, a gente estava bem colado na academia, então a gente criou essa comunidade de tecnologia, isso tudo buscando sempre, e é uma meta até hoje, por incrível que pareça, legal, né? Então, até hoje, a gente busca esse fortalecimento do ecossistema. Só que no início, nós tivemos que buscar outros caminhos. Então, justamente, onde é que está essa galera de VR? Onde é que está a galera de inteligência artificial? Então a gente criava alguns eventos, algumas disputas, justamente para poder conectar essas pessoas que estavam ligadas às tecnologias, para que quem sabe, até formarem empresas para serem investidas. Nós temos alguns cases no nosso portfólio que vieram dessa formação. A partir de uma promoção do evento, formamos uma comunidade, e a partir dessa comunidade formou uma empresa, a partir dos empreendedores, foram acelerados e investidos por nós. Então, assim, é uma trajetória que me orgulha muito. Vale destacar também uma menina dos meus olhos, que é a Ribbon, que eu sempre falo, né? Que, assim, que eles conseguiram estar próximo da gente no momento bem inicial. Ou seja, foi um evento que a gente promoveu em Brasília, que um dos fundadores, que acho que tem um podcast dele também, o Rafa da Ribbon, que ele vai poder contar um pouco melhor essa história, mas ele estava lá no evento, ele viu lá, startup, eu tenho uma ideia, como é que eu faço? Então, a partir daí, ele já sofreu a primeira mentoria, já conversou com o Henrique já falou qual era o caminho a ser seguido, e hoje é uma empresa super bem sucedida que reza fielmente a cartilha do Venture Capital. Então, assim, eu tenho muito orgulho também dessas histórias que se iniciaram conosco e hoje, assim, são cases de sucesso. Muito massa, assim. O Rafa, ele já veio, né? Então a gente já tem, então vocês podem escutar, né, o podcast dele aí. Vocês já devem ter escutado, né? Esse é o último. Mas massa. Pô, a gente tá em Brasília, né? Agora, nesse momento, estamos em Brasília. Por que fundar uma aceleradora de startup em Brasília? E quais são as dificuldades de estar aqui, no Brasil Central, né? Sem nenhuma grande referência de inovação nem investimento, né? Cara, primeiro, eu acho que porque a gente gosta de Brasília pra caramba, essa é a verdade. Assim, tipo, por que Brasília? Pô, porque somos de Brasília, gostamos de Brasília, né? Amamos a cidade, então acho que foi daí. A gente não queria, né, ter a necessidade de ir para outro ecossistema. Né? Eu acho que o segundo ponto é que quando você olhar ecossistemas de sucesso, alguns componentes para esse ecossistema, Brasília, né, acho que tinha quase todos, né, que era, qualidade de vida, cidade, tem. Boas universidades, boas academias, tem. Né? Recurso, capital,
Tem. PIB per capita gigante aqui em Brasília. Aí tinha outros diferenciais. Proximidade com o regulador. As agências estão aqui. Esse já é um diferencial do nosso ecossistema, né? Então, que as startups usam muito a zona cinza dos seus mercados. Então, proximidade com o regulador, às vezes, traz um entendimento ali de onde um caminho que você pode ir e tal. Então, a gente olhou o comprador, um grande comprador de tecnologia, que é o setor público, né? Compra, sei lá, 20% do mercado de TI. A gente olhou e falou, pô, conseguimos fazer, né, esse trabalho aqui em Brasília. Estava começando, como o Dudu falou, 2015, 2016, aí tem um fundo de investimento estabelecendo na cidade, né, com essa tese de investir no Brasil Central, até um termo que você usou, que era o pessoal Alessandro, Bruno, da Cedro, né, que reforçou essa tese de que é possível, né? Inovativa, tinham 300 startups, 9 é só de Brasília, quando a gente, né, fundou, aí falou, isso aqui tem uma oportunidade, né? Bons empreendedores e tal. E eu acho que se fosse falar assim, o principal para mim, que muito se falava lá fora, que é a necessidade da diversidade, Brasília é um pouquinho do Brasil, né? Então, extremamente diverso, né? Você tem aqui desde o Lago Sul, extremamente capitalizado, até a maior favela horizontal do Brasil. Então, você tem mundos bem, bem distantes e que você pode estar coletando ensinamentos e aprendizados de tudo isso aí. A realidade de Brasília que as pessoas não conhecem, né? Tem muita gente que tem uma visão bem limitada do que é a capital do Brasil. Não é... tem tudo aqui, né? Tem de tudo, né? Tem todos os sotaques, tem todos os problemas. Né? Então, acho que foi isso. Mas, assim, na boa mesmo é porque a gente gosta daqui. Não à toa. Nascidos e criados. Nascidos e criados. Não à toa a gente tem tantas referências, né, no grafite dessa parede maravilhosa aí. É isso. Você falou da tese, né? Então, player do VC, estrutura uma tese, né? Da onde que veio a tese da Cotidiano? Qual é a tese da Cotidiano, né? Enfim, e por que a gente decidiu caminhar pelos caminhos que a gente decidiu caminhar com a tese de 70 startups que a gente está chegando agora no final? Legal, acho que assim, quando a gente começou, né, Dudu falou esse Camp 1, a gente começou experimentando e não tinha um conceito muito de tese, essa era a verdade. A gente mal sabia que a turma ia aplicar para a nossa chamada, essa era a verdade. Vamos fazer a chamada, será que alguém vai aplicar? Não. Então a gente queria atrair bons empreendedores. Eu acho que no início, o primeiro componente é trazer gente boa que esteja precisando, né, de um recurso inicial. Né? Esse recurso inicial era ali algo em torno de 100 mil, 150 mil, porque era o que a gente entendia necessário para ficar um ano dedicado ao projeto, com um salário baixo, né, mas 3 pessoas ali um ano tocando ali experimentos que necessitariam de pouco capital para progredir. Então, era isso. Aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Vale entender de fato a necessidade de construir uma tese, de montar um portfólio, diversificação, essa bagagem do Venture Capital que a gente desconhecia. Né? E aí, no playbook dos VCs, você tem portfólio diversificado para diminuir o risco do investimento. E pelos estudos lá, mostravam que um portfólio até 100 empresas, você depois, o retorno desse portfólio ficava meio flat. Né? Então, você poderia diversificar, mas o retorno ficaria num múltiplo parecido. Né? Então, a gente escolheu ali o meio do caminho, né, entre 50 e 100 empresas, que era a curva que traz essa estabilidade para o múltiplo. Né? Fechamos 70 empresas, e aí os 100 mil de capital se manteve. Então, 100 mil, 70 empresas, buscando bons fundadores, independente do mercado. Né? E aí, almejando aí um retorno acima da média americana, que era de 2,2x de retorno. Então, assim, aí entrou para a matemática mesmo do negócio, entendeu? A estruturação, quanto de investimento a gente precisaria fazer e tal. E aí... Teve a regulamentação da CVM também, que vai citar, né? Na verdade, quando a gente começou, não tinha muito... não era muito regulado isso. Não tinha fundo específico para investir em startup que estava começando.
Então aí a gente foi aprendendo muita coisa com isso depois. Mas em termos da tese, foi por aí. Diversificar o portfólio, cheque médio e diversidade na veia também. Independente de onde o founder é, independente de qual tecnologia ele está usando. O objetivo é bons fundadores começando a adquirir clientes. Mas demais. Duduzeira, você trouxe Camp 1. Cara, me conta aí um pouquinho das histórias e o que você vê de diferença entre, cara, o que acontecia no Camp 1, como é que tá os camps agora, né? Evolução da Cotidiano aí durante esses 7 anos. No Camp 1 nós aceleramos 4 empresas, né? E já reforçando o que o Dedé falou, eram empresas... Tinha do Recife, tinha do Rio de Janeiro, tinha Brasília, tinha Curitiba. Então já havia uma capilaridade. Apesar de a gente apostar muito em Brasília, mas já mostrava a nossa capilaridade de investimento, nossa diversidade. Então, assim, acho que se fosse citar o grande diferencial realmente entre o Camp 1 e agora o final, realmente, é a questão da condução mesmo da aceleração. A gente fazia de forma muito síncrona, né? Ou seja, dando aulinha mesmo, aprendendo junto com o investidor, com o empreendedor, estando realmente diariamente ao lado dele e transferindo esse conhecimento e também aprendendo, como eu já disse. E hoje a gente consegue trabalhar um pouco mais assertivo, de forma mais assíncrona. Então, sendo mais pontual, ou seja, o nosso conteúdo hoje já tem uma plataforma que nos apoia, ou seja, a gente consegue realmente ser muito mais assertivo nas intervenções, no que é necessário para o empreendedor performar, né? Mas sim, assim, acho que a gente já fez um bom trabalho, já de cara, assim, já conseguimos que esses empreendedores hoje tem o Hugo da Eve, por exemplo, que foi empreendedor lá na WeCare e hoje ele está performando, ou seja, ele teve esse aprendizado na curva nas mudanças que são necessárias para poder realmente se tornar um empreendedor de sucesso. Mas basicamente foi isso, assim, o que eu destacaria realmente foi a forma de intervenção em cada uma das etapas, como a gente evoluiu muito do Camp 1 para cá. Acho que tem também essa questão da rede, né? Naturalmente, né? No nosso primeiro evento lá do Camp 1, chamavam, quem tem aqui com investidor no Demo Day? Aí levantou uma pessoa, levantou a mão. Né? Foi o Ronaldo, inclusive, que é nosso investidor aí, um 01 lá desse fundo que a gente montou. Mas hoje você tem aí investidores diretos dentro das startups do portfólio, tem mais de 1.500 investidores. Né? Então, você já vê só para essa vertente, a questão dos mentores. Né? Então, quando a gente começou também, a gente tinha poucos mentores, a Paulinha, né? A gente tinha... Paulinha, Valdizão, Valdir. Então, assim, a galera, né, bem no início. Hoje a gente tem uma capilaridade maior. Os próprios fundadores, eles se interagem entre si. Tem uma troca ideia, muito rica, né? Uma comunidade bem forte aí que, alguém está precisando de ajuda, se fala. Então, acho que é isso. Foi ganhando, né, mais volume, né, também. Acho que... até mesmo o fortalecimento do nosso ecossistema, né? Ou seja, que bem alinhado com o que você está falando, assim, que os mentores, a própria academia entendeu o movimento, ou seja, essa troca muito rica entre os founders, essa comunidade se criou, ou seja, é impagável isso. Então, é uma coisa que a gente não tinha no início, né? Então, era só realmente os novos empreendedores e a gente. Então, essa comunidade que se criou em torno realmente é um diferencial muito grande. Massa. Maravilha. Eu tô aqui pensando, né, de como até essa proximidade com a academia, olhando para a atuação da Cotidiano, é algo que também mudou ao longo do tempo, né? Então, da presença nas universidades, nas faculdades e de até programas em conjunto, né? Quando a gente olha para atuações além do óbvio de uma aceleradora, o que vem à cabeça de vocês, assim, do histórico da Coti? Acho que uma parada legal que a gente fez nesse sentido, né, o programa do In Residence, né, que a gente trazia como se fosse um estagiário, né, para atuar dentro das startups durante o programa de aceleração. Então a gente recrutava dentro da academia, né, pessoas que estavam interessadas em conhecer esse ecossistema, ou empreender e tal, mas ainda não tinha a sua própria startup, ainda não tinha ali, e aí tinha a oportunidade de trabalhar dentro, né, de uma startup rodando real e tal. Então, isso também foi uma forma de formar novas pessoas, né? Acho que Washington, Brunão, a turma... A gente teve o Fred, que foi fundador, veio no Camp 9 depois, que passou pelo In Residence. Até estava falando com a Jéssica também, que estava... Jéssica também, assim,
Várias pessoas que tiveram a oportunidade de experimentar ali um pouco dessa vivência da startup e hoje estão aí, estão, né, atuando no ecossistema ou levaram essa mentalidade aí para o mercado mais tradicional. Então... E o apoio que hoje dá, assim, tinham menos incubadores, menos iniciativas dentro da academia. Hoje a gente pode se destacar que a gente, por exemplo, apoia muito a Católica, tem um programa deles de incubação, tem o próprio Co-Creation dentro da UNB. Então, são várias iniciativas como essa que são relativamente novas, mas que a gente segue apoiando, porque assim, eu entendo, assim, a gente entende muito claramente que se existe um ecossistema muito fortalecido, todos se beneficiam, entendeu? Isso, assim, para mim é mantra. Se a gente tá todo mundo forte pra caramba, tá todo mundo forte pra caramba, assim. Assim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Assim, eu trabalho todos os dias pensando nisso. Se a gente consegue realmente ter um ecossistema muito fortalecido, todos se beneficiam. E a academia faz parte, uma parte fundamental do nosso ecossistema. E outros atores também, né? Você vê o próprio Sebrae, quanto que o Sebrae também aumentou a sua, né, atuação dentro desse ecossistema. Você vê associações, né? Então, no caso aqui, Brasília especificamente, você tem a STEPS, que agora é Brasil Startups, você tem a própria ABS, que, né, começou a ter uma atuação nacional lá de São Paulo. Tal. Então, assim, as associações, o movimento todo cresceu, né, e graças a Deus Brasília seguiu aí crescendo, evoluindo. E, como o Dudu falou também, a gente nunca pensou, apesar de amar e, né, adorar estar aqui em Brasília, mas a gente nunca pensou numa atuação que restringisse só ao Distrito Federal, né? Pelo contrário, a gente sempre atuou o Brasil todo. Quanto mais diverso for o seu olhar, mais chance você tem de ter esse insight que todo mundo está procurando, né? Então, não existe empreendedor bom só em São Paulo, só em Floripa. Empreendedor bom tem tudo quanto é lugar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outra, uma questão até de concorrência mesmo, né? Você tem lugares que o investidor não está olhando, né? E principalmente lá atrás. Então, você vai ter acesso a melhores oportunidades, né? Ajudar mais gente e tal. Né? Se olhar mercado, né? Vamos colocar assim, do olhar do investidor. E do ponto de vista de problemas, tem problema de tudo quanto é canto, né? No Brasil, então você tem realidades muito diferentes. Então, essa diferença de realidade faz com que você tenha um olhar mais apurado para a oportunidade. Então, uma coisa que me chamou muita atenção lá no Vale, que eles falavam, que era assim, aqui você tem essa ideia de estar olhando para o futuro, né? As coisas daqui a 5 anos vão acontecer lá no Brasil e tal. E você tinha a oportunidade de olhar para o passado em regiões menos desenvolvidas. Então, você pode olhar para trás e falar assim, caramba, isso aqui em tudo quanto é lugar já foi resolvido e aqui ainda não. Então você tem esse poder da bola de cristal, né? Então, acho que é um pouquinho por isso, né? E aí, quando a gente, por exemplo, ousou, né, investir lá nos Estados Unidos, para entender como que o mercado maduro estava atuando, né? Então, acho que foi isso. É aprender mesmo com outras conexões, outras pontes. Novos pontos de vista também, né? É isso, Massa, fazer uma pergunta para vocês. Dessa jornada aí, desses 7 anos, me conta uma coisa que vocês têm muito orgulho, assim, que vocês guardam, tipo, muito perto do coração. Eu com certeza, assim, tenho muito orgulho nesse momento da Cotidiano, ser parte fundamental no desenvolvimento do nosso ecossistema. Ou seja, a gente é bem ativo quanto a isso. Então, assim, mas de poder ter apoiado tantos empreendedores e ter exercido a minha utopia de realmente de querer mudar o mundo e entender que é por meio das pessoas que a gente vai conseguir realmente mudar esse mundo, mudar a nossa realidade. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Assim, então isso me orgulha muito, saber que já no presente a gente já está fazendo diferença, mas quem sabe no futuro, a gente realmente vai fazer grande diferença na nossa sociedade, no nosso mundo e nas pessoas, né? Eu acho que vou na linha de, cara, quando você olha o empreendedor ali, né, a empreendedora, né, com aquele sonho, bate na nossa porta lá querendo, né, você foi esse empreendedor lá atrás, bater, falar assim, quero empreender, quero transformar, quero gerar valor, né? Eu sempre falo dessa entrega de valor. E você ajudar e ver essa entrega, você já fez tudo valer a pena, né? Então, assim, parece um jargão, mas no final é isso que a gente faz, né? Ver o sucesso dessa galera, a gente comemora junto, celebra junto, toma cerveja junto, então acho que bem isso aí esse é mesmo. o caminho.
E vai bem aliado com o lema, né? Falando um pouquinho lá do lema, que é justamente que a gente sempre focou muito nas pessoas. Então era engraçado que a gente já teve um aprendizado muito grande na seleção das pessoas, né? Então, assim, eu lembro até hoje, é uma história engraçada de como a gente selecionava as startups. O Dedeco estava falando aqui da submissão dos forms. Então, a gente tinha uma dinâmica muito interessante da seleção. Juntávamos todos os sócios e debatia cada uma das empresas. Então, a gente criou uma inteligência muito grande, mas sempre focado nos empreendedores. Cara, a solução adequada, a dor existe, pode ser. Cara, mas se são empreendedores foda, cara, eles vão pivotar, eles vão acertar, vão arrumar o rumo e vão em frente. Então, é bem alinhado com o nosso lema hoje em dia, né? Que são pessoas que geram valor, que geram produtos, e produtos geram receita, né? Pessoas, produto e receita, sempre nessa ordem, né, Dedeco? Porra, certeza, Ronildo, que nós dois, a gente ia simplificar a nossa mensagem, né? Que a gente está o tempo todo melhorando essa proposta de valor. A turma fala, pô, o que a Cotidiano faz, né? Faz muita coisa, mas às vezes, né, esse conceito de aceleração mudou bastante e acho que tem a ver com o que a gente está fazendo para frente, né? Que é aproveitar todo esse expertise de selecionar bons empreendedores, que no final das contas são bons times, e o que esses times sofrem durante a jornada. E quais são os obstáculos e quais são as armadilhas ali que esses times, né, vão passar. E aí a gente teve a oportunidade de fazer o nosso próprio pivô, né? E hoje ter a oportunidade de acelerar times, não só startups, mas times, né? Sejam esses times de startups ou de grandes ou pequenas empresas, né? Então aquelas pessoas que estão ali trabalhando o mesmo propósito, às vezes nem tem essa sensação de propósito alinhado, estão sofrendo ali para entregar valor, né? Então a gente, né, hoje se especializou em ajudar esses times a realmente cumprir sua missão. A gente pegou bem a vírgula, né? A gente fala que startup joga no ataque. Beleza, quem tá se defendendo é a grande corporação, mas as armas estão aí para todo mundo, né? Para conseguir estar, tipo, pensando em como inovar, em como gerar valor para as pessoas, porque no final das contas é isso, né? Só que enquanto a startup às vezes está ali muito mais assistida no sentido dessas novas metodologias, a grande corporação muitas vezes estava patinando, né? Então, eu acho que foi uma oportunidade, inclusive, que surgiu, mais do que a gente foi atrás dela, né? De cavar. Cara, não, acho que a gente perseguiu, acho que foi um pouco de... Desde o início, a gente tinha a visão da startup, né, como, né, disruptando o mercado, né? Vamos usar esse termo aí que ficou simples. Você tinha um investidor financiando essa jornada, mas você tinha a grande corporação, né, como comprador dessas startups e, né, e se defendendo, criando suas próprias startups. Então a gente sempre olhou, né, desde o início, que esses três entes precisariam estar atuando junto, né? E aí as grandes corporações começaram a ver isso, começaram a ter esse olhar de estar próximo do ecossistema. E aí começam a montar seus próprios desafios, fundos, buscar startups. A gente apoiou elas fazendo isso, mas a gente viu que, de repente, trabalhar a mentalidade interna desses colaboradores também traria um benefício dessa linguagem ser unificada, né? Porque o empreendedor startupeiro, ele precisa entender o corporativo, o corporativez, né? E o corporativo precisa entender o startupeiro. Então, assim, a gente hoje... Eu digo que acho que essa é a principal característica nossa. É esse alinhamento dessa linguagem, né? E aí, com isso, pessoas bem alinhadas fazem coisas melhores, né? Então, acho que é isso que a gente... Um forte propósito. E aí, enfim... É isso. Flui. Massa. Assim, uma coisa que eu vejo como grande desafio é ter as pessoas estando capacitadas para estar entregando para todos esses times, né? Então, Dudu falou sobre os mentores da Cotidiano, todo mundo aqui levantou a mão sobre agente de aceleração, né? Acho que para as pessoas ouvirem, né? Porque assim, agente de aceleração, tem gente que sabe o que é, mas tem gente que não sabe, né? Então, na visão de vocês, o que é um agente de aceleração? Qual é a atividade dessa peça no tabuleiro? Pode. Assim, agente de aceleração é um termo que já existia dentro das aceleradoras, né?
Você era o agente de aceleração quando você... Né, o Henrique era o seu agente de aceleração quando você estava, né, sendo acelerado. Então, o agente de aceleração, ele é responsável por dar a cadência, o ritmo de crescimento daquela startup. Então, ele vai olhar ali para suas métricas guias, né, combinado com o sucesso, combinado com o crescimento, e vai dar cadência, vai dar ritmo, vai ver o que está sendo feito para chegar naquele objetivo, vai estar ajudando naquele time a realmente entrar naquele ritmo acelerado de crescimento. Então a gente pegou esse expertise, né, do agente de aceleração e trouxe isso numa metodologia, né, de formação para replicar esse conhecimento, para que, né, novos Henriques pudessem ser formados, né, novos Rones, enfim. E hoje a gente se orgulha dentro da Coty que todo mundo do nosso time entra como essa trilha, né? Então a Gia aí teve a oportunidade de se capacitar para ajudar outros times, né? Então é levar um pouquinho da Cotidiano aceleradora para mais gente, né? É pensando em multiplicação e escala também, né? Ou seja, a gente já na realidade, o Dedeco já falou lá, desde a época do In-Residence, né? Que ele já pensa nesse... Já é um embrião dessa formação de pensar que pessoas podem... que a gente pode capacitar essas pessoas, capacitar empreendedores, inclusive, para poder realmente se tornarem multiplicadores desse conhecimento e dessa cultura. Legal. E vocês estavam... A gente estava aqui falando um pouquinho do nosso próprio pivô, né? E mudança nem sempre é fácil. Na maior parte das vezes ela não é fácil. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os principais desafios que a Cotidiano enfrentou e os pontos e aqueles momentos, aquelas lembranças que vêm à mente e no coração de quando a gente soube que estava no caminho certo. Que essas mudanças estavam vindo para melhor. É uma coisa que a gente prega, né? Ou seja, essa capacidade de pivô, ou seja, a gente até brinca que a gente é uma startup, né, Dedeco? Desde o início, a gente é uma aceleradora, mas se comporta no sentido dos aprendizados e de tudo que é necessário para o crescimento, inclusive de fazer esses pivôs quando se faz necessário. E assim, eu acho que foi bem fluido, né, no final das contas, sabe? Como o Dedeco estava falando agora, naturalmente a gente foi entendendo os espaços e as possibilidades e as oportunidades dentro do próprio ecossistema. Então, ou seja, diante da nossa capacidade, diante da expertise que a gente criou durante esses 7 anos, naturalmente a gente foi ocupando os espaços que faziam sentido para nós. Então, assim, acho que eu diria que foi bem fluido, não foi nada assim, no sentido de... Foi estratégico, obviamente, mas fluiu naturalmente. Uhum. Eu acho que as aceleradoras, a gente estava falando isso um outro dia, assim, elas, né, foram criadas lá em 2010 e tal, ali, né, final ali dos anos 2010 e 2009 ali, numa ideia de acelerar essa questão do investimento venture capital, né? Essa foi a ideia ali por trás das aceleradoras, né? Em vez de fazer 1, 2 investimentos, fazer 10, 50, 100, né? Então, pulverizar, né? A turma até falou do spray and pray, né? Espalha e reza e tal. Tinha muita crítica disso da indústria. Mas, na verdade, é isso. É dar mais acesso às pessoas, mais gente poder se beneficiar da metodologia, ter mais gente acessando capital. Mas é um modelo de longo prazo. Então, a gente está falando de 7 anos aqui. Então, a gente está... 7 anos, né? E aí, durante esse tempo, como é que a aceleradora, né, pode ter outras fontes de receita, sobreviver e tal, né? Esperar esse retorno de longo prazo. Então, acho que foi isso que o Dudu falou. A gente começou a olhar essas oportunidades, que o Rony falou, foi meio que surgindo para a gente, mas o olhar sempre nesses 3 personas, né? O como eu nem sei se era esse, mas cara, a gente tem que atender bem o founder, tem que atender bem o investidor, tem que atender bem a corporação. Como? O que eles precisam? A gente foi aprendendo, né? Mas eu acho que esse olhar de entender que esses 3, né, atores são muito importantes, e aí você tem depois academia, né? Também que a gente falou aqui, os órgãos de fomento, governo, sociedade em geral, transitando em cima disso. Então, acho que essa foi né? Então, acho que a gente, todo dia é um dia novo pra gente, né? Estamos aí com 7 anos, um monte de coisa fazendo, né, nova, né? Não para. E acho que essa é a beleza do negócio, né, Dudu? É maravilhoso.
E já caminhando aqui pro final do nosso papo, acho que a gente já falou um bocado aqui, né? E se a gente continuar, a gente vai continuar falando, porque a gente ama o que a gente faz, a realidade é essa. Desses 7 anos, quais vocês acham que foram os principais aprendizados, assim, que vocês acham que valem a pena ser compartilhados? Né? A Raquel tava ali fora falando, vocês deviam fazer uns 7 anos, 7 anos, 7 aprendizados, né? Vocês acham que a gente consegue fazer uns 7 anos, 7 aprendizados aqui? A gente faz uma rodinha, cada um vai puxando um? Pô, Eu topo. Bora? Bora. Cadê? Eu começaria, foco nas pessoas, assim, mais do que nunca, assim, esse foi um diferencial e tanto, entender o empreendedor, entender as pessoas, assim, sem pessoas do centro, nada acontece. Legal. Perfeito. Acho que pra mim, desde que eu entrei em contato com a Cotidiano lá em 2018, mas principalmente desde que eu entrei no ano passado, o principal aprendizado que fica é que tem método. Então, empreender tem umas probabilidades meio negativas num primeiro momento, né? Não é fácil. Mas se a gente olha para método e se a gente olha para time também, né? E acaba encaixando aí um pouquinho no seu, Dudu. Se a gente segue uma metodologia, a probabilidade de sucesso é maior. E aí, dá uma tranquilidade. Uma coisa que pra mim sempre foi muito forte é a parte da comunidade. Então, o tanto que a gente consegue gerar valor de uma maneira orgânica com a comunidade, trazendo gente boa junta, que tá passando por desafio similar, e como que essa comunidade ela se retroalimenta, né? Eu acho que isso é um baita aprendizado, assim, de continuar fomentando, né? Próximo momento, né? O que vem depois das 70 startups? A gente continua com comunidades, não tenho nenhuma dúvida. Legal. Eu vou quarto aqui, eu diria que alinhamento de propósito do time de fundadores, né? Não como propósito, porque o negócio parece muito amplo, né? Mas é o combinado, assim. Qual é o combinado? O que está por trás? Quais são os princípios que norteiam aquela relação? Depois de tanto tempo a gente quer vender a empresa, depois de tanto tempo eu quero impactar tantas pessoas, depois de tanto tempo, cara, eu quero estar ganhando tanto por mês. Assim, aspectos práticos ali, porque o que eu percebi nessas 70 empresas é um pouco disso. Você tem ali um momento de vida diferente, o cara casou, putz, estou precisando de... Não dá mais para viver do jeito que a gente estava aqui né, com essa remuneração, começa a olhar o mercado. Você tem, não, quero vender a empresa, pô, depois de 10 anos só, o cara não, com 5 anos eu já estou feliz e tal. Então, assim, eu acho que é um pouco esse combinado, quando não tem nada, mentalizar e seguir para não ter grandes rupturas. Acho que seria isso. Vou tentar puxar um quinto aqui, né? Mas a questão do propósito, acho que é um aprendizado que ficou para mim muito forte mesmo nesse tempo. Nas empresas tradicionais de TI, especialmente, tem uma busca, assim, pelo capital. Ou seja, por vender, por tracionar, por escalar as vendas, né? E o que ficou muito claro para mim nesses últimos tempos, assim, com a minha vida no cotidiano, foi a questão da entrega de valor. Então, ou seja, você tem um propósito, você entrega valor, você captura valor. Então, assim, focar na entrega de valor. Entregou valor, naturalmente, você captura valor. Então, acho que isso é um aprendizado muito grande. E que volta pro nosso lema também, né? Pessoas, produtos, receita sempre nessa ordem. Não alterar a ordem. E o sexto? Quem vai? Tô reflexiva. Quer que eu puxe aqui? Vai. Eu posso puxar um aqui. Diversão é importante. Tipo, para ser sustentável tem que ser divertido. Sim. Né? Então a gente sempre puxou isso muito forte dentro dos camps, dentro das nossas iniciativas, né? A gente pode colocar método, a gente pode ter propósito, mas pra gente conseguir ser sustentável, né? E pra gerar proximidade, pra não gerar peso, porque assim, a jornada é difícil. A jornada é difícil pra cacete, né? Mas pra gente conseguir ser sustentável tem que ser divertido. Então continuar sempre sendo leve, sempre sendo parceiro, né? Eu acho que isso é importante. É isso. Acho que por fim, o sétimo, né? Seria o último. Uhum. Eu diria que, cara, tem que estar resolvendo alguma coisa mesmo, sacou? Acho que tem um pouco, tá conectado com a entrega de valor, mas eu vejo muito, né,
ficou muito hypado esse negócio de startup, de empreendedorismo e tal. Tecnologia, aplicativo e tal. NLP. Né? Então tem muito essa questão de, né, do estilo de vida, de, putz, né, de ter, às vezes, até um certo glamour, alguma coisa assim. E, cara, isso não é sustentável, sacou? Isso não, no final, isso não vai valer de nada. Então, acho que tá focado mesmo em realmente tá resolvendo o problema de alguém, né? E tem muito alguém desse tipo no mundo. Resolve de um então, primeiro, depois para resolver de dois, depois de 10. Faça coisa que não escalam, né? Entrar nessa linha de realmente, cara, resolve um problema antes de estar até marketeando isso. Acho que é um pouco disso. Tem muito marketing, pouco entrega. Então acho que foca na entrega e o negócio vai acontecer. Maneiríssimo. Boa. Acho que pra gente fechar aqui é abrir um espaço pra você, tanto o Dedeco quanto o Dudu, passarem uma mensagem final pras pessoas que estão ouvindo a gente. Eu sei que a gente já falou bastante coisa, mas acho que é muito mais, quer acompanhar a Cotidiano, acompanha onde. Se tiver alguma coisa que a Cotidiano tá fazendo que eu acho que a galera devia acompanhar, quais coisas, né? Deixei esse espaço pra vocês passarem essa mensagem. Então, beleza, cara. Primeiro eu quero agradecer o espaço, a iniciativa da realização desse podcast. Da Cotidiano pela Cotidiano. Da Cotidiano pela Cotidiano. Assim, é uma forma muito interessante da gente conseguir abrir essa caixa preta mais um pouco e ter um entendimento do nosso rolê, do que a gente está fazendo, do que nos emociona. Cara, a gente está em 3 lugares, né? Nós estamos aqui no Biotic, então isso é fácil encontrar. A gente tem também o nosso espaço lá no Soft Talk, fica no Soft Sul. Temos também nosso espaço no Impact Hub. Estamos presentes na maioria dos eventos e portas abertas, entendeu? Temos nossa comunidade consolidada, ou seja, acho que vale a pena vocês se aproximarem de algum dos nossos programas para fazer parte dessa comunidade também. E conte comigo aí nessa jornada. Estarei sempre presente, sou figurinha marcada aí e tô aí. @Dudu Imagine. @Dudu Imagine se quiser seguir. Cotidiano Aceleradora. E é nóis. Obrigado por isso. Legal, acho que assim, cara, a gente está aí completando, né, esses 7 anos, é um marco para a gente muito importante, porque combina com essa questão da tese, das 70 empresas, fechar um ciclo é muito importante, então a gente está aí com novidades fresquinhas aí saindo aí para a turma, estamos lançando 2 outras marcas, né, justamente para reforçar esse posicionamento da aceleração de time, da formação do agente de aceleração, né? Desmistificar um pouco o que é isso, né? E vem mais coisa por aí, então vamos falar de investimento, quem sabe um fundo 2, uma outra tese. O BH23 vindo. É isso, tem mais coisa vindo. E é isso, acho que é um momento meio de agradecer, né? Agradecer toda essa comunidade que o Dudu falou, né? Fundadores, mentores, investidores, grandes empresas, a academia, né? Com essa G lá que a gente, né? Na época do Dextra e tal. Então, assim, é isso. A gente sempre teve uma postura de estar abrindo o que a gente está fazendo, compartilhando aprendizados, erros. A gente vai continuar fazendo isso, né? Agora com a ideia de impactar cada vez mais gente. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, Cotidiano Aceleradora, ou uns novos arrobas aí estão vindo, né? E para quem quiser me seguir nas redes sociais aí também, eu tô hoje a monotema, tá só Paco, mas meu filhinho nasceu agora, mas vai ter coisa boa lá também. Então, André R. Frois, para quem quiser seguir aí dia a dia do pai acelerado. É isso. Acho que para quem é startup, quer entrar, né, se inscrever ainda no nosso programa de aceleração, né, sempre estamos com inscrições abertas, cotidiano.com.br, né, você entra lá e você consegue ver todos os formulários que estão abertos, todas as inscrições que estão abertas, seja para programas nossos, seja para programas de parceiros, né, acho que isso é importante também. Mas, pessoal, acho que é isso tudo, né, que a gente tinha para falar aqui hoje, senão a gente continua, né, mas, pô, prazerzaço recebê-los, vamos nessa, tamo junto. Obrigado. Valeu, brigadão, show de bola. Obrigada, Beijos. queridos, esse episódio foi muito especial. E obrigada por terem acompanhado também essa série de 12 episódios. Até mais. Aí, galera. Eu tô com